Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas. Nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre as casas na Idade Média. Esse é um assunto, na verdade, tão tanto quanto complexo, né? E o que eu aprendi foi prática, foi experiência prática. Eu li teoria sobre isso também, mas eu aprendi razoavelmente bastante coisa na prática indo visitar realmente algumas delas. E como eu também vivo em uma cidade histórica, eu sei como são casas antigas. Minha cidade não é medieval propriamente dito, porque eu vivo no Brasil, né? E a Idade Média acabou alguns anos antes do Brasil ser descoberto. Mas enfim, como ela é uma das mais antigas do Brasil, provavelmente as casas dela remetem ao estilo de construção medieval europeu português e coisa assim. Porém, é lógico, eu já fui visitar casas reais medievais europeias. E o que eu posso dizer é o seguinte, gente. Esse é um tema um pouco complexo, porque há vários tipos de casas, porque houveram vários tipos de pessoas e, portanto, vários tipos de cidades e vários tipos de formas de construir. Mas assim, basicamente o que podemos definir é o seguinte. Haviam casas urbanas e casas rurais. Haviam casas de pessoas que possuíam recursos e pessoas que não possuíam tanto. E haviam casas que tinham algumas finalidades, além de serem uma simples casa, e haviam casas que eram apenas casas. E essas três noções que eu falei aqui para vocês são muito importantes para se compreender as moradias durante a Idade Média. Porque, é necessário compreender. Essa casa, ela é no ambiente urbano ou rural? Primeira coisa. Por que compreender isso? Porque no ambiente urbano não havia tanto espaço quanto no ambiente rural. Então, o normal das casas urbanas era serem verticais, assim, terem vários andares. Pelo menos 2, mas era normal que tivessem mais. Tivessem, às vezes, até uns 4, assim. É sério, parece piada, mas, procurem como são as cidades medievais na França, ou, sei lá, na Espanha. Na França, principalmente, né? Acredito que na Alemanha não seja muito diferente da França, nesse caso. Os países eslavos também não. Vocês verão que, as casas são todas muito finas, assim, e meio que empilhadas, elas parecem. São muito altas e algumas possuem torres até, possuem janelinhas no telhado, torres, telhados altos no terceiro andar, assim, ou quarto andar. E isso era normal, porque para poder aproveitar o espaço, já que o ambiente urbano não tinha tanta terra para você expandir sua casa. No ambiente rural tinha mais terra, então, as casas eram mais horizontais. Eram mais raras em ambientes rurais, casas com muitos andares. Mesmo porque construir para cima é difícil, né? Então, se não houvesse uma real necessidade, eles não fariam isso. Essa é a primeira característica que tem que observar, porque, casas urbanas eram verticais, casas rurais eram horizontais, normalmente. A segunda coisa que era importante falar era sobre os recursos da pessoa, porque, imagina só, nós estamos num feudo aqui. Vamos considerar um ambiente rural, feudal, assim, num feudo pequeno, que não tem uma vila muito grande no centro. Então, é mais uma vila de chácara, sabe? Mas tem um camponês que, ele é especialista em produzir queijo, assim, produzir vacas e queijo. E que por isso ele sobressai e ganha mais dinheiro do que o outro que planta apenas trigo. É provável que esse camponês que tenha um negócio de vacas, assim, coisa do tipo, por produzir mais coisa, produzir algo que é mais valorizado, tenha mais recursos e, portanto, tenha uma casa melhor. Tem uma casa de pedra, ou às vezes não de pedra, mas, um mora numa choupana que seja só de madeira com palha no teto e o outro, mora numa casa mais elaborada, que possa ser de madeira, mas, tem um telhado de ardósia, por exemplo, ou um telhado com telhas de barro, sei lá, que é uma coisa mais cara, mais refinada, assim. É possível que isso aconteça, assim, porque o cara tem mais dinheiro para poder gastar com a casa dele. Ele pode manter uma casa melhor. Ele pode comprar produtos melhores para melhorar a casa dele. Lógico, isso é uma noção que eu tinha que ter falado antes. Acho que eu até falei, mas talvez não tenha ficado claro, e talvez ou tenha caído de paraquedas nesse vídeo aqui. É importante notar que, embora o comércio entre os feudos diferentes não tenha sido algo tão comum assim na Idade Média, o comércio interno do feudo não era uma coisa normal, era uma coisa bem comum. Então, havia comércio, os caras compravam e vendiam. A diferença é que, era como se cada um paizinho e... você não comprasse produto importado, não fosse normal comprar produto importado, entendeu? É isso. Então, se te falarem que não havia comércio, não é que não havia. Não havia tanto comércio entre os feudos. Comércio interno havia. É importante ressaltar isso, né? E, enfim, uma pessoa com mais recursos provavelmente teria uma casa melhor, né? Aí, depois disso, ter falado esse detalhe também, porque afinal, com certeza, um cara com mais recursos poderia comprar uma casa de pedra. Um ferreiro teria mais dinheiro do que o cara que só planta trigo. Provavelmente ele conseguiria manter uma casa de pedra, enquanto o outro numa choupana de madeira. E não numa casa de pedra, que nem o ferreiro. Aí, por fim, vamos ter a terceira coisa, assim. A casa é apenas uma casa ou ela tem mais alguma utilidade além de casa? Por que isso? Porque, vocês devem lembrar, né? A típica imagem de cidade medieval tem sempre aquela lojinha que parece uma casa em cima. Sim, isso era razoavelmente normal, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. No ambiente urbano era normal que fosse o térreo, a lojinha no andar de cima a casa. No ambiente rural, era normal que a casa fosse a parte de trás e a lojinha a parte da frente. Ou uma parte da casa fosse a lojinha, outra parte fosse o resto da casa fosse a moradia, assim. Quer dizer,
não necessariamente só lojinha, pode ser um estábulo, uma parte da casa e outra parte pode ser a casa mesmo. Afinal, não era todo mundo que tinha dinheiro para manter um estábulo separado da casa, né? Tipo isso. Se fosse em ambiente urbano, seria a casa em cima, provavelmente. Se fosse em ambiente rural, a casa seria do mesmo nível, é provável até. E eu acho que é isso, né? Eu não sei muito mais o que falar. E é lógico, possui uns detalhes arquitetônicos também, além dessas 3 características. Pelas essas 3 características, por exemplo, vou falar uma casa assim. Uma casa alta com uma lojinha embaixo feita de pedra. O que vocês podem imaginar? Que é uma casa urbana, de um cara relativamente rico, assim, porque tipo, é uma casa boa, uma casa de pedra com telha de ardósia. E era um cara comerciante, assim, que mantinha o seu comércio dentro do mesmo prédio que a sua residência. Ele não era um funcionário, assim, ou não trabalhava em outro lugar, ele trabalhava na sua própria residência. Ele era dono do seu próprio comércio. A gente pode presumir isso. Ou, por exemplo, era uma casa térrea, simples, que era só uma casa. A gente pode presumir que é um camponês comum que trabalha na plantação durante o dia. E aquilo ali é a sua casa onde ele dorme, onde ele mora. Além desses detalhes aqui que eu falei, tem a questão da arquitetura, que poderia variar de povo para povo. Lógico, isso são só detalhes, assim, tipo, o formato do telhado, o formato da casa, tipo, às vezes alguma casa tem mais partes arredondadas, outras tem mais reta, assim, outras têm janelas no formato X ou no formato Y, mas isso é só arquitetura, é só detalhe que poderia variar de região para região. O conceito que eu expliquei antes explica bem como definir as casas da Idade Média. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha esclarecido bastante para vocês. Obrigado e tchau!